E aí, todos os pentes finos? Será que nós conseguimos fazer um vídeo ou 2 vídeos aqui com todos os pentes finos que estão em andamento no Exército, Marinha, Aeronáutica, no Tribunal de Contas e nos entendimentos vindos do STJ que influenciam diretamente a postura do Tribunal de Contas da União? É isso que você vai ver aqui nesse e num outro vídeo ao longo dessa semana. Me acompanhe aqui logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito importante, nosso e-mail atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Bom, eu dividi esse conteúdo em 2 vídeos porque ele ia ficar muito extenso e eu não ia gostar de fazer isso tão rápido. Até tem alguns pensionistas que pediram para eu ser um pouco mais devagar na forma de expor os argumentos e que eu traga os argumentos de forma mais detalhada, sem correr e explicando aqueles termos que são eventualmente jurídicos, para que todos vocês, militares, pensionistas, possam entender sem sombra de dúvida, sem precisar ser advogado para entender os vídeos aqui do canal. Bom, vamos fazer uma pequena lista do que é que está em andamento. Redução de postos, com redução de proventos e pensões. Nós temos aí a revisão de reforma e a aplicação sistemática e às vezes indevida do Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Além disso, está em andamento uma revisão das concessões de auxílio invalidez. E temos os critérios para concessão de auxílio invalidez e os militares têm sido chamados para ver se esses critérios ainda estão presentes. Além disso, está andando um pente fino muito recente, que é o de acumulação de 3 rendimentos, normalmente mais de 2 rendimentos, e também o de teto constitucional, quando a pessoa, por acaso, pode ter recebido acima do teto constitucional, que hoje está em R$ 39.293. E sem prejuízo de todos esses que eu falei, algumas pensionistas têm recebido algumas cartinhas, ou por acumulação da pensão de ex-combatente com outros rendimentos dos cofres públicos, e aí nós temos diferenças da Lei 4242 e da Lei 8059, porque há uma diferença com relação à acumulação, e além dessa acumulação, a concessão da pensão de ex-combatente está tendo seus critérios revistos com relação aos dependentes desse ex-combatente, seja viúva, seja filhas, mas aí as mais impactadas acabam sendo as filhas. Eu acredito ter listado quase todos os pentes finos em andamento, tanto no ano de 2021 quanto no ano de 2022. Além desses, certamente podem haver outros. Eu vou deixar desde o início aqui uma ressalva com relação às pessoas que certamente vão escrever nos comentários: ah, mas só existe notícia ruim, as notícias estão todas muito ruins. Muito bem, quem faz as nossas leis são os legisladores. Quem faz os nossos decretos é o Poder Executivo. Quem concede os atos de pensão, quem concede os atos de reforma são Exército, Marinha e Aeronáutica. E quem revisa esses atos e verifica a legalidade desses atos é o Tribunal de Contas, tá bem? Feita essa ressalva aqui, vamos começar com o primeiro pente fino, que é a revisão dos atos de reforma fundamentada na Lei 13.954, que trouxe o artigo 112A para o corpo do Estatuto dos Militares e viabilizou aí a análise dos critérios de concessão de reforma a fim de anular alguns atos de reforma e cassar outros atos de reforma. A intenção é anular aquelas que jamais deveriam ter sido concedidas e cassar aqueles atos que havia requisitos presentes no passado e que não há mais requisitos presentes nesse momento. Que é possível revisar atos de reforma, não há dúvida que os militares podem ser chamados, podem se submeter a inspeções de saúde e podem ter seus atos revisados, não há dúvida. O meu grande questionamento é que a Lei 13.954, ao colocar o 112A no Estatuto dos Militares, disse que os militares poderiam ser chamados a qualquer tempo, muitas dessas vezes desprezando
a Lei de Processo Administrativo, o tema 445 do STF, que nos diz que depois de 5 anos de chegado ao Tribunal de Contas o ato de reforma ou de pensão, não é mais possível que ele seja alterado. Muito bem, meus amigos, lembro aos senhores, especialmente às senhoras pensionistas, que as pensionistas militares estão fora dessa revisão, porque essa revisão de reforma para cassação e anulação de atos de reforma, ela tem como pressuposto chamar o militar presencialmente para uma inspeção de saúde. E se o militar já está falecido, porque já temos a pensão instituída, não é mais possível fazer essa revisão, não é mais possível fazer essa anulação do ato de reforma ou cassação do ato de reforma com reflexo na pensão. Mas quando é que as pensionistas podem ser atingidas? Bom, assim como os militares, algumas pensionistas podem vir a ser atingidas com a aplicação do Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, que prevê a não concessão de reforma por invalidez àqueles militares que já eram reformados por idade limite ou por incapacidade para o serviço militar, ou a impossibilidade da concessão de proventos de posto acima àqueles militares que já tinham, por exemplo, o grau imediato superior por conta dos 30 anos de serviço. Um dos argumentos muito utilizados aqui é a questão da decadência. O Tribunal de Contas, assim como as Forças Armadas, acaba às vezes se excedendo e tentando revisar atos com muito mais de 5 anos. Seja os 5 anos do primeiro pagamento previsto na Lei de Processo Administrativo, seja os 5 anos previstos no tema 445 do STF, que é da chegada do processo ao Tribunal de Contas. Quando eu critico a aplicação do Acórdão 2225 às pensionistas, eu não quero dizer que as pensionistas jamais podem ser atingidas. Elas até podem, desde que não tenham se passado 5 anos do segundo ato de reforma e não da concessão da pensão. O problema é que tanto o Tribunal de Contas quanto as Forças Armadas, que acabam seguindo o entendimento do Tribunal de Contas, eles aproveitam o óbito do militar ou o óbito da viúva, na ocasião da reversão, para zerar o prazo de decadência e começar a contar de novo os 5 anos. E aí sempre vai estar dentro dos 5 anos, ou do ato de reforma, ou do óbito do militar, ou do óbito da viúva, ou da concessão da reversão, no caso das filhas que reverteram a pensão da viúva. Além disso, é muito importante sabermos a diferença entre atos concessórios e verificação da legalidade, porque os atos concessórios devem estar amparados pelo entendimento anterior do Tribunal de Contas, quero dizer, antes do Acórdão 2225, que é do dia 19 de setembro de 2019. Então, senhores militares, senhoras pensionistas, temos que estar muito atentos à aplicação do Acórdão 2225, porque às vezes ela pode ser devida, pode mesmo estar dentro do prazo, mas muitas vezes há excesso, tanto do Tribunal de Contas quanto das Forças Armadas. Além desses dois já mencionados, existe o pente fino do auxílio-invalidez. Muitas concessões de auxílio-invalidez vêm sendo revistas. Se eu posso dizer que de todos os pentes finos que estão acontecendo, o do auxílio-invalidez seria o mais fácil de a administração estar correta e o mais fácil de operar-se uma suspensão ou cancelamento, eu não estaria sendo exagerado. Primeiro, porque houve sim concessões indevidas de auxílio-invalidez no passado, isso porque muitas vezes era concedido o auxílio-invalidez de forma automática, sempre que o militar tinha reforma por invalidez. Acontece que o auxílio-invalidez ele tem requisitos próprios, como é o caso de precisar de cuidados especiais ou de estar internado em ambiente hospitalar ou em casa em ambiente similar ao ambiente de um hospital. Esses requisitos são além daqueles requisitos de simplesmente não ter a capacidade laborativa, que são os requisitos da reforma por invalidez. Esses que eu falei agora são requisitos específicos para a concessão do auxílio-invalidez. E nem sempre eles estão presentes, ou eles já estiveram presentes no passado e não estão mais presentes. É cabível chamar o militar para verificar se esses requisitos estão presentes? Sim, é cabível. Acontece que muitas vezes a Força Armada não chama o militar, não faz inspeção de saúde e simplesmente corta o auxílio-invalidez da sua folha de pagamento. E ele acaba descobrindo olhando seu contra-cheque ou olhando seu extrato bancário. Aí, mesmo que a Força Armada ou que o Tribunal de Contas estivesse certo em não haver mais motivos para a concessão daquele auxílio-invalidez, a forma de operacionalizar isso está muito errada, sem permitir que o militar
traga suas razões, se defenda, faça o seu requerimento, mostre o seu caso específico, as suas particularidades à referida Força Armada. E isso é o que se chama de exercício do contraditório e da ampla defesa dentro do devido processo legal. O devido processo legal é uma garantia constitucional que, quando não é observada, cabe a anulação do ato administrativo. No caso aqui, seria a anulação do cancelamento do auxílio invalidez. Eu queria, antes de fechar esse vídeo, lembrar que ele está dividido em duas partes e amanhã a gente vai ter um outro vídeo com a continuação dos pentes finos existentes nas Forças Armadas e no âmbito do Tribunal de Contas. E dizer ainda aos senhores e às senhoras que no dia 30 de junho a Comissão de Direito Militar da ABA, juntamente com a Comissão de Direito Militar da OAB, estará realizando um evento das 10 da manhã até a 1 hora da tarde. Esse evento será presencial e depois a gravação poderá ficar disponível online. Convido vocês a visitar o meu Instagram para ver todos os palestrantes, quem estará no evento. Eu serei um deles e teremos ainda palestrantes do mais alto gabarito nesse evento. Então está aqui o convite. O @Augusto Leitão é o meu Instagram e o @Direito Militar _ABARJ é o Instagram da Comissão de Direito Militar. Tá feito o convite. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br.